Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o nosso comentário a São Máximo Confessor, o livro ascético, com perguntas e respostas. O irmão ao ancião. Nosso nono encontro, trabalhar os números 34 a 36. 34. Mas alguém provavelmente dirá: eu tenho a fé, e a fé nele é suficiente para a salvação. Mas a este responde São Tiago, que diz: até os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. E ainda, a fé sem obras é morta por si mesma. Como também as obras sem a fé é morta por si mesma. Como, portanto, temos fé nele e a ele acreditamos, referimos aqui ao futuro. E aqueles que não creem nele, nem mesmo nas coisas temporais e presentes, e por isso são implicados nas coisas terrenas e viventes na carne, agem contra o Espírito. Mas aqueles que verdadeiramente tiveram fé em Cristo, e por meio dos mandamentos, inteiramente em si mesmo, nós o acolhemos. Como dizíamos, eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. E aquilo que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por isso, sofrendo por ele a salvação de todos, como sendo imitadores e legítimos guardas de seus mandamentos, dizemos: injuriados, bendizemos, perseguidos, suportamos, insultados, rezamos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12 a 13. Porque escutavam ele que diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei aqueles que vos maldizem, rezai por aqueles que vos afrontam. Mateus capítulo 5, versículo 44. E das obras e palavras que agia neles, Cristo lhes inspirava. Mas nós, porém, que em todos os preceitos dele, nós que fazemos o contrário, nos tornamos cheios de toda impureza. E por isso, ao contrário, que o templo de Deus, quem assim não vive, nos tornamos casa de comércio. João capítulo 2, versículo 16. E de ser casa de oração, nos tornamos covil de ladrões. Mateus capítulo 21, versículo 13. De ser gente santa, 1 Pedro capítulo 2, 9, nos tornamos povo de pecadores. Ao invés de ser povo de Deus, nos tornamos povo cheio de pecado. Não somente, em vez de ser semente santa, de filhos ímpios, em se tornar filhos de Deus, visto que abandonamos os mandamentos do Senhor e servimos os espíritos maus, por meio das paixões impuras, irritamos o Santo de Israel. 35. Por isso o grande profeta Isaías, chorando sobre nós e querendo nos socorrer na nossa fraqueza, disse com grande voz: em que parte ainda
Vocês podem levar pancadas, acrescentando iniquidades. Toda a cabeça é um tormento só. Todo o coração está enfermo, até da sola dos pés até o alto da cabeça. Nada está sadio. Tudo ferida, chagas vivas. Não é possível colocar nem unguento, nem óleo, nem enfaixar. Isaías capítulo 1, versículos 5 a 6. Será abandonada a filha de Sião, como tabernáculo numa vinha, como cabana de guarda numa plantação de pepinos, como cidade assediada. Isaías capítulo 1, versículo 8. E também o apóstolo, mostrando esta desolação de nossa alma, dizia: os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Assim Deus os abandonou numa mente reprovada, por fazer coisas que não convinham, cheios de todas iniquidades, malícias, de crimes, avareza, cheios de inveja, de homicídios, de rixas, de fraude, de maldades, difamadores, maledicentes, odiosos a Deus, inimigos de Deus, violentos, insolentes, soberbos, inventores dos males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afetos, implacáveis, desapiedados, que, tendo reconhecido a justiça de Deus, Deus agora os considera dignos de morte. Eles não só as cometem, mas ainda consentem àqueles que as fazem. Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32. Por isso Deus lhes abandonou as suas paixões vergonhosas, isto é, de ofender seu corpo em si mesmos. E ainda o que dizer? A ira de Deus se revela, diz, do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos capítulo 1, versículo 18, 36. E também o Senhor, indicando esta desolação da alma, dizia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis recolher teus filhos como a galinha a seus pintinhos sob as asas, e não quiseste. Eis, vossa casa será deixada deserta. Mateus capítulo 23, versículo 37 a 38. E ainda Isaías, vendo a nós monges, que realizamos somente os ofícios corporais e desprezamos os espirituais, que é uma crítica aos monges que vivem uma ascese dura, árdua, de controle das suas realidades mais profundas e humanas, seus instintos, controle, através das penitências, mas esquecem da dimensão espiritual. Fazer jejuns extremamente rígidos, mas esquecer a dimensão espiritual. Os monges da antiguidade, os padres do deserto, tinha aqueles padres que só comiam um dia, uma vez por dia, à noite, à tardinha para a noite. Existiam aqueles monges anacoretas que comiam de 3 em 3 dias. Existiam também aqueles anacoretas que só comiam uma vez por semana. Isso é ascese. Mas a ascese sem a mística perde sentido. Então, desprezamos as coisas espirituais, aplicando o corpo na ascese, deixando a vida mística espiritual. E por isso nos tornamos orgulhosos, dizia Isaías.
Escutai a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Prestai atenção à lei de Deus, povo de Gomorra. Que me importa a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura de cordeiros, sangue de touros e cabritos. Eu não quero. Quem de fato? Quem pediu essas coisas de vossas mãos? A pisar o meu pátio não contrarieis. Ao pisar o meu pátio não continuareis. Se trazeis flor de frumento, é em vão. O incenso é nojento para mim. Vossas luas novas e sábados. Eu grande dia não suporto. Jejum e repouso e vossas festas, minha alma odeia. Viestes diante de mim saciados. Não suportarei mais. Quando vos levantais as mãos a mim, eu desviarei meus olhos de vós. E se multiplicareis as orações, eu não ouvirei. E por quê? Na verdade, as vossas mãos, diz, estão cheias de sangue. Isaías capítulo 1, versículo 10 a 15. Por isso que odeia seu irmão é homicida. 1 João capítulo 3, versículo 15. Por isso toda disciplina que não tem amor é estranha a Deus. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.